Saúde, salve vivas! O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, destaca: prestação de serviço, utilidade pública, entrevistas, comentários, depoimentos e convivência urbana. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Prometi ontem falar da parte ruim. Eu tenho dirigido em Curitiba, mas tá impossível, Rafael. Na mesma rua tem três semáforos diferentes. Eu falava sinaleiro antigamente, né? Agora até é mais chique falar semáforo. Mas não é nem semáforo, é pardade de multa. Semáforo tem que ter mesmo em todas as esquinas e tal. Mas tem três na mesma rua, lá naquela Nossa Senhora da Luz. Tem três velocidades diferentes, Johnny. É multa. Por que tanta multa? E outra questão, que é importante, quero saber. Para onde é que está indo o dinheiro da multa? É para escolaridade no trânsito? Porque dinheiro de multa só tem uma função. Tem que ir para a educação no trânsito. Sempre lembrando disso. E eu estou falando muito aqui do centro. Porque eu não tenho dirigido. Curitiba está grande, né, Johnny? Eu não tenho dirigido, por exemplo, lá no Sítio Cercado, não tenho dirigido Moradias Augusta, também não sei como é que estão as ruas, como é que está a pavimentação por aí. Né? Os nossos espectadores podiam mandar uma dica para nós, para eu saber disso. Amanhã tem mais. O Brasil manteve-se estável nas pontuações em matemática, leitura e ciência. Isso no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA. No entanto, menos de 50% dos alunos conseguiram um nível mínimo de aprendizagem em matemática e ciência. Em 2022, o país acumulou 379 pontos em matemática, 410 pontos em leitura e 403 pontos em ciência. Conforme resultado divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em janeiro de 2018, ano anterior avaliado, o desempenho foi 384 pontos em matemática, 413 pontos em leitura e 404 pontos em ciências. Os resultados médios de 2022 foram praticamente os mesmos de 2018. Em matemática, leitura e ciência, os resultados do PISA têm se mantido novamente estáveis durante ao longo do período.
Depois de 2019, nas 3 disciplinas apenas foram observadas flutuações pequenas, em sua maioria não significativas, diz o relatório sobre o desempenho dos estudantes brasileiros. O governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe desconto de 6% para pagamentos à vista do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, em 2024. Até então, o desconto era de 3%. Em um exemplo hipotético, o proprietário de um veículo com R$ 1.000 lançados em IPVA, que opte pelo pagamento à vista, irá recolher R$ 940. O calendário de pagamento será divulgado já em janeiro, assim como em anos anteriores. Além da opção à vista, a quitação do IPVA também poderá ocorrer em 5 parcelas e, além disso, haverá alternativa de utilizar guia de recolhimento, o GRPR, que inclui QR Code para pagamentos instantâneos via Pix. A reportagem do jornal foi ouvir o empresário, advogado e deputado estadual Alisson Wanders. O jovem parlamentar tem uma ação importante na nossa Casa de Leis. Seu trabalho se efetiva na atenção que o Estado deve ter com os portadores de deficiência. Veja aí. Primeiro, é um prazer conversar com todos os telespectadores, falar um pouquinho dessa nossa pauta da neurodiversidade, a qual abrange o autismo. E a Casa Assembleia Legislativa tem uma preocupação muito grande com a questão do autismo. De tanta preocupação, nós decidimos, junto com a mesa executiva, junto com todas as pessoas que têm interesse sobre o assunto, a montar um código do autismo. E o que seria esse código? Esse código seria compilar todas as leis já aprovadas, as leis que foram apresentadas durante todo o período e ainda não tinham sido votadas. Também se abriu um espaço para novos projetos serem apresentados. Conversamos com a comunidade que representa essa classe para também dar sugestões. E agora, para a criação de um código, tem que ter uma formação de uma comissão especial, de 5 deputados, a qual eu tive a honra de ser um dos indicados para estar podendo analisar esse projeto, esse grande documento, para que possamos avançar na pauta do autismo, garantindo seus direitos, garantindo as obrigações e também garantindo aquilo que é mais importante, que são as terapias e aquilo que é necessário para o aprendizado e para que as crianças, os adolescentes e os adultos autistas possam se incluir dentro da sociedade e se sentir parte dela. O Paraná segue como referência nacional em doações efetivas de órgãos, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. O novo documento aponta que o Paraná tem a menor taxa de recusa familiar do Brasil, com 28%. Depois vem Santa Catarina com 31%, São Paulo 35% e Espírito Santo com 36%. Também tem médias baixas, a taxa nacional é de 43%. No ano anterior, o destaque era para o Piauí, com 26%. O Paraná tinha, na época, o índice de 29%. A Secretaria de Saúde, por meio do Sistema Estadual de Transplantes, promove diversas ações para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, tornou-se signatário oficial dos princípios da ONU para a responsabilidade bancária. Essa é uma estrutura para o setor bancário sustentável, desenvolvida por meio de uma colaboração entre bancos de todo o mundo e a iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O banco é a primeira instituição regional de fomento do Brasil
a aderir ao compromisso. O presidente do BRDE, João Paulo Cleinumbin, mencionou a importância desta importante adesão, destacando orgulhosamente em assumir esse compromisso na COP28, um pacto global. Portanto, são os grandes atores de interesses da humanidade, destacou a autoridade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a Corte sempre está desagradando alguém. O ministro também acrescentou que o tribunal decide as questões que devem e que dividem a sociedade, conforme determinação da Constituição, logicamente. O ministro afirmou ainda que o STF é um tribunal independente e não pode ser avaliado por meio de pesquisas de opinião. A gente está sempre desagradando alguém. Essa é a vida de um tribunal constitucional independente, que tem a coragem moral de fazer o que tem que fazer, disse o ministro. Este é o fruto da videira, a uva que de sua transformação nasce o vinho, a bebida que enche o espírito e alegra os corações. A Casa Osório te convida a brindar a vida com a mais completa carta de vinhos: tinto, suave, rosé, seco, branco e espumantes. Aqui todos têm procedência certificada. A Casa Osório tem ofertas especiais em todos os produtos. Casa Osório tem vinhos, licores, cachaças, uísques, vodkas, conhaques. A Casa Osório tem qualidade. Viva o vinho com a Casa Osório, vivendo emoções em você. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, chenklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, a linha social, todos com preço justo e qualidade. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Uma das nossas verticais é o trabalho no mercado livre de energia. E o que é o mercado livre de energia? Em 2024, é possível que você, consumidor pequeno, possa migrar para o varejo do mercado livre. Quais são os requisitos? Que você pertença ao grupo A, que tenha então um poste, um transformador e demanda contratada. Então ainda não é para a sua residência, mas é para o seu grande condomínio, para a sua pequena indústria. Aquilo que você não conseguia antigamente atingir os 500 kW de demanda para entrar no Mercado Livre, isso foi rebaixado para 30 kW. Ou seja, todo mundo que está no grupo A pode então utilizar o Mercado Livre. E o que isso impacta? Pelo menos 30% a menos na conta, e isso é muito importante para o seu bolso. Então aonde é a mágica desse negócio? Não existe mágica. No mercado cativo de energia, a qual você na sua casa ou eu na minha casa pagamos a nossa fatura, tem um monte de penduricalhos. Quer ver um exemplo? Luz fraterna, a parte de energia rural, subsídios, taxas, impostos, contribuições. Você gosta de contribuir? Pois é, então você é forçado a contribuir na conta de luz. Isso tudo inflaciona a conta de luz e ela fica quase o dobro do preço por conta desses penduricalhos. Até gato de energia, a Copel e as concessionárias rateiam entre os seus consumidores. Nenhuma concessionária perde dinheiro por conta disso. Somos nós que pagamos a conta como sempre.
Então, mas sem contar reajustes tarifários, bandeiras, que nós em outro vídeo já abordamos essa questão das bandeiras e do custo da energia, que existe uma sem-vergonhice muito por trás por causa disso. O que existe nessa questão de bandeiras? Por que sai da bandeira patamar crise hídrica para verde no dia seguinte? Não custa fazer uma pequena reflexão para entender que existem interesses apenas econômicos e não tem nada a ver com o meio ambiente essa questão de bandeiras. Mas tudo encarece a conta. No Mercado Livre, adivinha? Não tem bandeira, não tem hora sazonalidade, aquele período das 18 às 21 horas que se paga 4 vezes o custo da energia no grupo A, não tem. Então imagine que interessante a sua conta global baixar pelo menos 30%. Então os requisitos: ter um poste transformador ou uma pequena subestação, 30 kW de demanda e você então tem uma conta um pouco maior que 10 mil reais, 10, 15 mil reais para valer a pena fazer isso. Então nós ajudamos você a determinar os seus projetos e estratégias, para que você possa baixar imediatamente o custo da sua conta de luz. Então se você é um industriário pequeno, médio, grande, se você é gestor de um condomínio que tenha um grupo A, por exemplo, poste transformador, que você tenha um comércio, que tenha isso, um posto de gasolina, um centro comercial, procure a gente, que nós vamos ajudar a orientar a melhor estratégia para você. Conte com a gente. Um abraço. Um museu inteiro em Londres é dedicado a celebrar a história de 500 anos dos serviços postais britânicos. No entanto, essa história está se tornando cada vez mais triste. O Royal Mail, o serviço postal oficial do Reino Unido, não consegue entregar cartas e encomendas dentro do prazo, de acordo com a Ofcom, a reguladora de comunicações do país. A Ofcom multou a empresa em 5,6 milhões de libras, cerca de 33,80 milhões de reais, por não cumprir suas próprias metas de entrega durante seu último ano financeiro, que terminou em março. O papel do Royal Mail em nossas vidas acarreta uma enorme responsabilidade. A empresa decepcionou os consumidores e a multa de hoje deve funcionar como um alerta. Ela deve levar suas responsabilidades mais a sério, disse o diretor de fiscalização da Ofcom, Ian Anstrahone, em um comunicado. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, superou a meta prevista para 2023 no Paraná e alcançou, já em novembro, 1,7 bilhões em contratos de crédito. A estimativa para esse ano era, no mínimo, chegar ao mesmo volume do ano passado, de 1,7 bilhões pela Agência Paranaense do Banco. Mas ao longo de 12 meses, até o final de dezembro, deve ser batido um novo recorde em contratações, com aproximadamente 2 bilhões. A diversificação de fundos praticadas pelo banco, a busca de novas parcerias e o posicionamento de se tornar um banco verde contribuem para alavancar esses resultados, que impactam na economia ativa da sociedade, disse o diretor financeiro do BRDE, Wilson Blay. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o parcelamento sem juros no cartão de crédito no Brasil faz com que as instituições financeiras aumentem os juros cobrados no crédito direto ao consumidor. Segundo ele, se a situação fosse contrária, o endividamento poderia ser menor. Nos outros países é o contrário. Como o parcelado é sem juros e a inadimplência não é baixa, a gente tem que entender que o banco transfere o custo do produto. Pode ser que ele aumente os juros em outro produto. Pode ser que o parcelado sem juros esteja inibindo o crescimento do CDC, disse a autoridade monetária. A China está disposta a promover o desenvolvimento do comércio com o Brasil, disse o vice-ministro chinês do Comércio Yang Shouwen. Entre as áreas de destaque, a parceria visa a exploração ativa da cooperação de investimentos em novas energias, economia digital e 5G. Além disso, a China busca, ao mesmo tempo, consolidar áreas tradicionais de cooperação, como infraestrutura logística. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que até dezembro de 2024, a pasta pretende atender a todos os pedidos de benefícios em um prazo máximo de 30 dias. A legislação brasileira prevê que o atendimento aconteça em até 45 dias. Entretanto, segundo o próprio Lupe, atualmente apenas 55% das pessoas são atendidas nesse prazo. Até dezembro, nossa intenção é colocar todo mundo em 45 dias de espera, para que no ano que vem comecemos a pensar em um novo modelo, um modelo mais ágil, mais rápido. Estamos trabalhando para isso, afirmou o ministro. A presença fotográfica dos ausentes.
As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Na Capa Fina você encontra todos os acessórios para celular, películas, capas personalizadas, cabos, conexões, equipamentos para Bluetooth, áudio, microfones, fones e a mais capacitada assistência técnica em todas as marcas e modelos. Garantia e segurança. Capa Fina, espaço especializado em celular. Esta é a melhor pizza da cidade. Esta é a mais tradicional pizza da cidade. Esta é a pizza mais festejada. Esta é a Pizza Itália. Aqui todos se encontram. A maravilha italiana que o mundo consagrou. Viva a pizza na Pizza Itália. Entre 2009 e 2022, o Brasil não avançou na meta de universalização da educação infantil. A frequência escolar das crianças com até 4 a 5 anos de idade, início obrigatório da educação básica, recuou 1,2 ponto percentual no período, passando de 97,7% para 91,5%. É o que aponta a Síntese de Indicadores Sociais 2023, uma análise das condições de vida da população brasileira, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O acesso a creches das crianças de 0 a 3 anos manteve-se estável. Estatisticamente, de 2019 a 2022, de 35,5% para 36%, interrompendo assim a expansão na cobertura de ensino para essa faixa etária, verificada no período anterior a 2019. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes diminuiu 37% no Paraná entre 2011 e 2021, segundo o Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA. Ela passou de 32,1 para 20,2 no último ano analisado. As 3 menores taxas da série histórica aconteceram entre 2019 e 2021. 18,3 por 100 mil pessoas e 18,9 por 100 mil pessoas e 20,2 por 100 mil pessoas, respectivamente. Este é o melhor resultado do Sul no período. O Rio Grande do Sul registrou redução de 15,3%, de 19,4% para 16,4%, e Santa Catarina, 24,4%, de 12,8% para 9,7%. A queda nacional foi de 18,3%, de 27,4% para 22,4%, de acordo com o estudo. Foi a 5ª maior queda entre os estados, atrás do Distrito Federal, menos 62,7%, Alagoas, menos 55,6%, São Paulo, menos 52,8% e Minas Gerais, menos 44,5%. No recorde mais recente, de 2016 a 2021, a redução foi de 26,3% no nosso Paraná. Dados da Agência de Vigilância Sanitária Anvisa mostram que 25% dos alimentos de origem vegetal consumidos no Brasil têm resíduos de agrotóxico acima do permitido ou sem autorização. A inconformidade é um sinal
de erros no processo produtivo e também na adoção de boas práticas agrícolas, destacou a agência. Do total, 11,772 amostras analisadas e coletadas em supermercados de todo o país, 41,1% não tinham resíduos e 33,9% delas continham resíduos. Estes estavam dentro do limite permitido. As amostras são coletadas semanalmente pela Vigilância Sanitária dos estados e também dos municípios. Agora chegando a alegria do povo, futebol com Zé Domingos e Birubiru. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Coritiba Futebol Clube. Fundação 1909. Isto representa uma longa história. E que história! História cheia de sucessos, de muitos títulos estaduais, títulos a nível nacional, internacional, grandes campanhas em campeonatos brasileiros, jogadores extraordinários, verdadeiros craques passaram pelo Coritiba. Mas como o nosso quadro é recordar, é viver, eu vou lembrar para os mais antigos de alguns jogadores exponenciais do Coritiba, como os goleiros Hamilton, Probst e William, Adão, Plínio da Silva, Márcio, Fedato, Nico, Bequinha, Guimarães, Julinho, Carazai, Miltinho, Hamilton Guerra, um craque, China, que foi do Ferroviário, Ivo Rocha, que jogou no Fluminense e depois no Atlético Paranaense, Duílio Dias, vindo de Ponta Grossa, Renatinho Folador, o pai deste que foi presidente, que faleceu prematuramente, Renatinho Folador, Ronald. Iria longe, muito longe, citando grandes jogadores que passaram pelo Coritiba. Mais recentemente, Cláudio Marques, Hidalgo, Flecha, Leocádio Cônsul. Olha, Célio Maciel, Jairo, Sérgio, grandes goleiros. Que times maravilhosos teve o Coritiba. Que jogadores extraordinários apresentou o clube de tantas glórias, do alto de tantas glórias, Coritiba Futebol Clube. Coritiba de grandes e extraordinários dirigentes, como Arion Cornelsen, Evangelino da Costa Neves. Coritiba do lendário treinador uruguaio Félix Manho, de vários títulos e grandes conquistas. O Coritiba que teve um dos melhores treinadores do mundo em todos os tempos, Elba de Pádua Lima, o Tim. O Coritiba tem história, muita história. Recordar é viver. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Mais um motivo para amar esses anjinhos de quatro patas. Um estudo publicado na Prevent Medicine Report mostrou que idosos com mais de 65 anos que têm o cão apresentam 40% menos de chances para desenvolver demências. Com gatos, o resultado não foi expressivo. A pesquisa realizada em Tóquio analisou 12 mil moradores da cidade e concluíram que a atividade física, a intenção social que vem com os cuidados diários com os cães, são os principais responsáveis por esse benefício. Ter um cãozinho peludo significa maior probabilidade de sair de casa para levar o bichinho para passear, por exemplo. Isso estimula a prática de exercícios e a interação dos humanos, fatores vitais para a saúde do cérebro.
O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.